Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É com uma alegria que eu venho com alguns convidados edificar a sua fé. Eu acredito que o Senhor é poderoso para curar o destino de uma pessoa. Não é porque vivemos algo difícil, traumático no passado que não podemos nos levantar e construir uma nova vida, deixando tudo para trás. E eu acredito que esses depoimentos vão ajudar você a se levantar nesse ano novo, 2021, ano das bênçãos de José, a se levantar com coragem. Eu amo essas duas palavras e elas me acompanham há muito tempo. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Isso para mim, essas escrituras, elas me confortam, elas me acompanham e eu estou o tempo todo falando delas. Agora mesmo, ela está saindo à luz, será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto. Até no deserto Deus faz caminho. E rios nos lugares áridos. Sim, Ele arrebenta mananciais em terra seca. E claro que não pode ficar, que eu dou de presente para todo mundo. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Maravilhoso. A cada 1 hora, 3 crianças ou adolescentes são abusados no Brasil. E nós precisamos levar isso com muita seriedade. Proteger nossas crianças, cuidar delas. Elas precisam de nós. Nessa minha caminhada eu encontrei muitas pessoas, especialmente mulheres, com traumas difíceis de serem superados por conta de abusos por parte de pessoas que deveriam estar lá para protegê-las. Eu tenho a alegria de ter aqui a Mariana, a Jéssica e a Iana. Essas mulheres, mães de família, bem casadas, com filhos, atuando no ministério, têm uma história. Cada uma tem sua história de abusos, traumas, mas Deus fez uma coisa nova na vida delas. E elas foram completamente curadas, seus destinos curados. E hoje elas usam toda essa dor que agora as feridas foram cicatrizadas. Elas têm apenas cicatrizes. E quando elas olham, está tudo fechadinho. E elas podem dizer para pessoas que estão gemendo, é possível superar. É possível recomeçar. Mariana, você foi abusada na infância. Como foi isso? Eu sofri um abuso dos 6 para 7 anos de idade. Foi numa confraternização em família, na casa da minha avó. Minha mãe não pôde estar nesse dia, que ela tinha feito uma cirurgia. Então eu fui com os meus outros familiares para lá. Lá tinha o neto do avô, do meu vodrasto, eu chamo ele de vodrasto. Estava lá também, ele tinha acho que por volta de uns 30 anos de idade. E eu sempre gostei muito de bichos, muito de animal, e tinha vários gatos ali, e ele me convidou para ver um gatinho que estava escondido bem lá no fundo, não tinha ninguém.
E eu fui na inocência, criança, claro que, principalmente com alguma coisa que a criança gosta, então ele me atraiu com isso. E chegando lá, ele abaixou a calça dele e me molestou. Ele esfregou em mim e pediu que eu tocasse a genitália dele. Logo que ele pediu para que eu tocasse a genitália, eu percebi o que estava acontecendo, porque até então eu não tinha percebido, eu não tinha me dado conta do que ele estava fazendo. Quando eu percebi, eu tenho que ir embora, saí correndo e fui e não falei para ninguém. A minha tia percebeu que eu estava com a minha expressão, estava uma expressão muito assustada, e ela foi e me apertou dizendo, fala, conta o que aconteceu. Contei para minha tia, todos foram lá naquele momento. Isso foi algo muito importante para mim, porque na hora que eu contei, as pessoas já acreditaram e foram e questionaram ele. Quando chegamos em casa, o pessoal contou para minha mãe que estava acamada, e a minha mãe também acreditou em mim. Ela sabia. Muito importante, os familiares Muito. acreditaram em você. Sim, eles acreditaram em mim. Eu era uma criança mais agitada, mas eu não era uma criança mentirosa. E geralmente, criança é muito verdadeira. E quando contaram para minha mãe acreditou também. Minha mãe ficou bem brava com a situação. Tomou as providências devidas de levar, de ir procurar uma autoridade para que aquilo não ficasse impune. Então ela acreditou naquela situação e me ajudou. Não deixou por isso mesmo, né? Não deixou por isso mesmo, ela me ajudou nessa situação. Uma criança, que é o que a senhora começou falando, que deve ser protegida. Então, naquele momento que houve essa situação, logo após teve aquela compreensão de aconteceu, agora vamos encaminhar. Então, o apoio da família fez toda a diferença no pós, né? Toda a diferença, porque isso é uma coisa que eu comentava com a minha mãe. É interessante porque esse apoio e essa ajuda de acreditar em mim, não pensaram que uma criança estava inventando aquilo, me ajudou a superar aquilo. Me ajudou a superar. Eu não falo para as pessoas, eu nunca, na verdade assim, eu não contava para as pessoas. Mas se eu tiver que contar, é numa forma de ajuda, e se há algo acontecer, para que acreditem nas suas crianças, acreditem nos fatos. E protejam. Acolham. Porque a criança é vulnerável, ela precisa ser protegida. Extremamente, é isso mesmo. E o adulto está aqui para protegê-los, para proteger essas crianças. Para proteger e para cuidar, para ajudar e dar o suporte necessário. Precisa de um suporte ali. Eu vejo que grande parte das crianças que sofreram abuso se tornaram mulheres traumatizadas foi essa falta de suporte. Que quando conhece Jesus, aí encontra o suporte no Senhor. Mas o suporte deveria ter vindo antes da família ou das pessoas que estavam ali para proteger. Exatamente, exatamente. Você tem uma história também de superação, e não só do abuso, mas de várias situações, né, familiares, dificuldades, e tudo foi superado? Graças a Deus, tudo superado. Eu costumo dizer isso muito. Eu vivi muitas situações de escassez, de dificuldade, a falta do pai, que foi algo muito profundo para mim. A necessidade de um pai para uma criança é algo assim absurdo. O pai faz muita falta, muita falta. O pai é um apoio assim que a mãe pode lutar para suprir. Seu pai faleceu, você tinha 3 aninhos. Eu tinha 2 anos e meio. 2 anos. Quando meu pai faleceu. E esse suporte do pai, a mãe pode lutar para dar o suporte, mas falta aquele pai, aquela figura, aquela ajuda do pai mesmo. É um sentimento de orfandade. Muito grande. Nós somos órfãos eu sou órfão de pai que já se foi e órfão também de uma mãe que não conseguiu suprir tudo por falta para ela também, faltou para ela. Ela tentou suprir e não conseguiu. Então é um sentimento de orfandade. Faltou estrutura. Muita estrutura. É um sentimento de orfandade muito grande. Foi um lar que não... Foi um lar disfuncional? Bastante disfuncional. São traumas que você vive. Quando um lar é disfuncional, são traumas que você leva muitos anos para tirar. Eu posso dizer com tranquilidade que teve traumas que eu levei 25 anos, 26 anos para arrancar, para deixar a essência de Cristo sair.
Então, aquilo ainda estava muito profundo ali dentro, a crença de não merecimento, a crença de que eu não era capaz de fazer alguma coisa direito, a crença de escassez, de ter a possibilidade de ter alguma coisa e achar que aquilo não é para mim. Você não merecia. Não merecia. Não era para você. Não. Por que para mim? Por quê? Então, são crenças que ficaram incutidas mesmo e que só o Senhor para limpar e para arrancar. Não existe, através da fé. Não existe terapia, não existe nenhum tipo de medicamento, nada. É através da fé. O Senhor faz isso na nossa vida e isso é algo que eu posso dizer com muita segurança. Ele pega uma situação horrível, que é para ser algo assim, uma destruição e um motivo de vergonha, e transforma em testemunho, e transforma em superação. Nós fomos vítimas, não somos mais. Agora nós somos mais que vencedores. Não. Essa ou é a posição é que o Senhor nos vítima, coloca. ou você é mais que vencedor, não dá para ser os dois. Exatamente. Então nós fomos. Hoje nós não somos mais. Somos mais que vencedores, filhos do rei. E se faltou um pai lá atrás, agora não falta mais. Hoje você faz com Deus. Com certeza, o meu pai é bom. Seu pai Ele é eterno. Eterno, maravilhoso conselheiro. Seu destino foi curado. Completamente. Não falta absolutamente nada. Você pode dizer para essa mulher que é possível reconstruir a vida e, aliás, construir uma grande vida a despeito de tudo. Com certeza. Com Jesus Cristo é possível construir uma vida. E quando você se lembra dessas situações que vieram para traumatizar, você se lembra só para poder ajudar outras pessoas, não para aquilo te ferir, te minar e te deixar mais entristecido. Não, aquilo é uma forma de cura hoje. Hoje é uma forma de levar a cura. Ou seja, eu fui curada para levar cura. Exatamente. Eu fui salva para levar salvação. Isso, eu fui curada para ajudar a salvar. E para dizer com propriedade. Isaías 61, nós fomos ungidos. Exatamente. E dizer para elas, tem como, tem jeito, tem saída. Levanta e vai. Vá, levanta e anda. Tem jeito. Levanta e anda. Jéssica Maria. E aí? Eu fui abusada quando eu era criança, bem pequenininha, que eu tenho memória a partir dos 3 anos. E os abusos aconteciam por parte do meu avô. Né, quando eu chegava, né, tinha sempre o hábito de abraçar, pedir a bênção, né, todas as crianças, né, a gente fazia isso. E através quando íamos até o meu avô colocava eu no colo e apalpava. Começava a tocar você. Tocava, molestar você. Isso, ele molestava. E durante muitos anos eu não contei isso para ninguém. Não contei, era algo que eu sabia que me incomodava demais. Teve um certo tempo que meu pai e minha mãe teve uma dificuldade e então eu tive que, no período da tarde eu passava e ficava com eles, porque a escola era do lado da casa da minha avó e do meu avô. E era muito ruim para mim, eu chorava porque eu não queria ficar, porque eu sabia que os abusos iriam acontecer ali, então eu não queria ficar, mas eu não falava, né? Então, você não conseguia dizer para eles não por conseguia. quê? Não conseguia porque era uma criança e eu não tinha essa força, eu me achava... Você não entendia por que ele fazia aquilo? Não entendia. Sabia que era errado, mas eu não entendia. Isso causou culpa? Sim, muita culpa. Como se você fosse responsável? Como se eu fosse responsável por aqueles abusos. Isso te intimidava? Demais. Intimidava bastante. E isso foi, durante muitos anos aconteceu esse abuso. Você passou a sofrer com muita insegurança? Insegurança, muita insegurança. A vida, depois que eu conheci Jesus, eu entendi e aprendi, tudo mudou. A superar tudo isso. Mas até conhecer Jesus, o caminho foi bem doloroso, porque eu me sentia culpada, insegura. Vários sentimentos confusos que me acompanhavam. E eu não entendia por que o meu avô estava fazendo aquilo comigo. Era uma coisa que eu não entendia, porque o meu avô está fazendo isso. Que deveria proteger, estava fazendo isso comigo. Então foi traumático, foi... E
ocorreram casos de abusos na família. Então já era uma maldição familiar. Sim, já tinha um histórico de abusos na família. Isso já acompanhava a família. Gerações. E não diferente como uma legalidade que foi dada, aconteceu comigo. Essa história se repetiu. Uma coisa que você disse, que a partir daquele momento você percebeu várias questões traumáticas na área sexual, foi seu pai ter colocado dentro de casa muitas fitas de filmes pornográficos. Isso, eu cresci vendo, eu lembro que era uma caixa cheia de filmes pornográficos. E isso foi entrando, eu era criança, mas isso foi entrando, não era algo que ficava escondido. Às vezes vocês começaram a ter atitudes. Eu e meus irmãos começamos a ter atitudes na área sexual através dessas fitas, das imagens, né? Eu lembro que eram imagens que tinha nas capas e aquilo foi entrando e tivemos problemas com a questão sexual. Sim, senhora. E tudo isso foi só agora, quando eu conheci Jesus e através da palavra, que eu fui tendo o entendimento e a noção de como tudo fez mal para mim. Você começou a entender o porquê dos medos, dos complexos, das inseguranças, dos traumas. Sim, eu vi que porquê de tudo aquilo. E depois eu só consegui falar sobre esse assunto depois de uma palavra. Por isso que é importante ouvir a palavra, porque a palavra, como a senhora sempre fala, a palavra ela vem, ela divide. Ela é viva, e ela é eficaz viva. E ela divide. E dividiu. E eu lembro de um culto que a senhora fez lá na Celso, que dividiu. E aquele dia, de imediato, eu procurei até mesmo a senhora e joguei para fora e falei tudo aquilo que há anos estava lá. Que o abuso aconteceu e aquele dia para mim foi um dia libertador. Eu nasci de novo. Aquele dia eu nasci de novo, porque confrontei e uma nova história começou. Você falou com seus pais, aí você teve... Sim, eu não confrontei meu avô porque ele já tinha falecido, mas eu confrontei os meus pais, a família, e para mim aquilo foi libertador, foi renovador. Uma coisa muito importante que depois que você relatou, você disse que alguns da família disseram que desconfiavam, mas não fizeram nada, né? Sim, senhora. Depois que eu confrontei a família, membros da família desconfiaram, falou para minha mãe, desconfiavam, mas não fizeram nada, não fizeram nada. Não tiveram atitude. Não tiveram atitude. Não tiveram nenhuma atitude de proteger aquela criança. Então em Cristo a gente perdoa e segue. Mas é algo que, poxa vida, você poderia ter me protegido, sim. defendido a minha Era um criança. dever. Era um dever, né? É o dever. O dever, mas não fizeram nada. Mas Jesus fez. Jesus fez, me restaurou, me transformou. E hoje, como a senhora começou dizendo, essa cicatriz eu uso para ajudar agora as crianças, jovens e outras mulheres. Você trabalha com crianças e você tem podido ajudar crianças que também sofreram abusos, né? Sim, eu trabalho com crianças e hoje eu falo com tanta força, com vida, com segurança. E eu olho para eles e falo, vence. Eu venci, eu passei, eu superei e você é capaz de passar, superar e ensino também a confrontar. Ensino também a fale e confronte. Isso. E as crianças, elas não têm isso, elas não têm essa coragem, ficam com medo do que pode acontecer. E muitos dos abusos acontecem dentro de casa. Com certeza, dentro infelizmente. De casa. Aqueles que estão ali para proteger, né, não protegem, muitos não. Não, e
E no meu caso foi dentro de casa. Você também veio de um lar disfuncional. Sim, senhora, muito disfuncional. E isso tudo ficou para trás. Você creu através de Jesus que era possível ter seu destino curado e construir uma grande vida. Sim, senhora. O meu lar era um lar totalmente disfuncional. Eu cheguei com várias questões emocionais, traumas, tive vários problemas com mentira, com segurança, com falsidade. A mentira era por conta da covardia. Da covardia. E vendo a família mentir, eu achei que aquilo era... Aprendeu, era certo. Era normal, é assim achei que tem que era viver. Certo. Então eu cheguei em Jesus assim, nessa condição. E hoje, graças ao Senhor, que Ele me amou de tal maneira que me libertou, me transformou. E através dele, com a ajuda dele ao meu lado, que eu consegui vencer. E ele veio e curou meu destino. Meu destino foi totalmente curado. Hoje, naquela época, olhando, era impossível. Era muito impossível eu ter a vida que eu tenho hoje, construir, ter essa história que eu tenho hoje. Mas com Jesus eu consegui, eu venci. Você uma vez me disse que é uma história de conto de fadas. Conto de fadas. É de conto de fadas. É uma história de conto de fadas. Que Jesus não existe. No conto de fadas tem a fada madrinha, né? No meu caso foi Jesus. Foi ele que veio comigo nessa trajetória. E ele te ajudou a chegar até aqui. Ajudou a chegar até aqui. E eu cheguei. Você vive uma coisa nova. Vivo. Todo dia eu vivo algo novo. Uma história nova. Você é uma pessoa feliz. Demais. Muito feliz. E estou... não tenho palavras. É tanta felicidade que não cabe no peito. Porque é linda a minha história. Eu tenho orgulho dela. Da minha família, dos meus filhos. Tudo isso era impossível. Era impossível. E hoje estou aqui na condição de ajudar. E esse choro é choro de gratidão por Jesus, por tudo que Ele fez na minha vida. Mudou sua história, reescreveu. Reescreveu. Sua história de vida. Sim, senhora, reescreveu. E eu amo esse Jesus, eu amo Ele. Iana Cleide. Bispo, eu posso dizer que nesse ano de 2020 eu rompi com duas situações que estavam guardadas dentro de mim, porém elas estavam vivas. Eu tinha sentimentos, reações e eu não entendia. Mas quando a palavra entrou e eu entendi que essas duas situações estavam vivas, eu agi. Sentimentos enterrados vivos. Sim, senhora, Bispa. Você não tinha lidado com aquilo? Não, Bispa, não tinha. Por covardia, por medo. Quando eu era criança, entre 5 e 6 anos, eu sofri um abuso pelo irmão do meu padrasto. Ele tirava a calça dele e me mostrava a sua parte íntima e queria vir até mim para me molestar. Ele fazia isso. E teve um dia, Bispa, em especial, que eu tenho isso guardado na memória, que a minha mãe estava me levando. Nesse dia não teve creche, então eu tive que ficar na casa dele, que é a casa da mãe dele, e ele morava lá. E nesse dia eu chorei bastante, na cadeirinha da bicicleta, eu chorava. Não sei, acho que a minha mãe nem vai se lembrar disso, mas eu lembro, porque foi eu que vivi isso. Eu chorava muito e minha mãe até não entendeu aquele choro, porque eu não queria que ela me deixasse lá, porque eu sabia que ele ia vir até mim, ia abaixar a calça, ia me molestar. Você não queria viver aquilo? Eu não queria viver aquilo, Bispo. Eu não queria. Estava apavorada. Estava apavorada. Era um choro de apavoro, de desespero. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha coragem, uma criança de 5, 6 anos, não tinha coragem de contar isso para minha mãe. Por que você não queria ficar lá? Sim, senhora. E na minha cabeça, eu achei que ela fosse até me bater por isso, se eu contasse isso para ela. Ou seja, você se sentia culpada como Bispo. que até fosse responsável. Sim, senhora, exatamente. Então isso me bloqueava, eu não tinha coragem de falar, fora
ainda criança, mas a vergonha. Eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Então eu me sentia culpada e aí com medo eu não contava. E isso aconteceu algumas vezes, até... Não me lembro agora, Bispo, se foi um ou 2 anos, eu não me lembro, mas algumas vezes aconteceu isso. Bom, não importa. Não que importa. tenha acontecido uma, né? Isso, Bispo, Não foi. é para acontecer. Não, Bispo, e eu nunca falei. Tanto é que eu comecei falando que esse ano foi que eu rompi com essas situações. Então, aí deu um tempo, ele parou, ele não fez mais. Quando eu estava com 14 para 15 anos, o meu padrasto, que me criava desde quando eu tinha 1 ano de idade, quando eu tinha 14, 15 anos, ele veio e ele apertou o meu seio. Aconteceu isso 3 vezes. E uma vez eu me recordo que foi até por dentro da blusa, que foi assim, o que assim me matou. Se eu já estava traumatizada com aquele abuso que eu sofri na infância, aquele que na adolescência agora. Na adolescência por agora. Por aquele que estava ali para te proteger. Para me proteger, porque o pai, ele representa aquela proteção. Sim. Aquele pai, aquele homem forte que te protege dos outros homens, que te protege de tudo. E ele veio, ele tocou em mim. Eu me lembro de uma cena, também na minha memória, eu não esqueço, que ele me sentou numa cadeira, ele me amarrou com uma cordinha, Bispo. E aí nisso ele ficou apalpando, apertando o meu seio por alguns minutos, e apertava, e naquilo, assim, dentro de mim, foi assim, eu me senti assim, a pior pessoa, um lixo, uma pessoa assim, eu não sei nem a palavra, Bispo, porque é algo que eu senti. Como se você realmente não tivesse valor. Não tivesse valor nenhum. Aquilo estava acontecendo comigo de novo. Porque o meu pai está fazendo isso comigo. Ele estava fazendo isso comigo. E assim, sem motivo nenhum. Então, assim, Bispo, quando aquilo aconteceu comigo e eu estava ali amarrada, eu estava, como que eu posso falar? Não conseguia se mover. Não conseguia me mover. Então, assim, dentro de mim, a mesma coisa, eu não tinha força. Depois que aquilo acabou, eu não tinha força para falar para minha mãe. Eu não tinha coragem, porque, assim, era o esposo dela. Era o meu pai. Eu não tive coragem de falar isso. Você tinha ele como seu pai, Eu tinha ele como meu pai, Bispo. Como o meu pai. Então, assim, isso para mim, eu guardei isso durante anos. Eu vim para a obra, eu me casei, mas isso estava guardado e estava me prejudicando demais, muito. Covardia, medos, insegurança. Então, quando a palavra veio e eu tive esse entendimento que eu tinha que ir, e eu tinha que confrontar essa situação, confrontar eles tinham que saber que isso não morreu. Eles tinham que saber que isso aconteceu comigo. Para eles não fazerem isso mais. Para eles não fazerem isso mais. Então, para eles é como não falou nada, os anos se passaram, tá tudo certo. Não. Eles tinham que ouvir da minha boca. O quanto isso te feriu. O quanto isso me feriu. Claro. O quanto isso machucou minha vida e, assim, me tornou uma pessoa insegura, uma pessoa que, assim, se sentia um nada. Então, quando eu vim, eu entendi isso, eu liguei para eles esse ano, para os 2. E eu falei assim, olha, tô ligando para você, porque eu quero que você saiba que quando eu tinha essa idade, você fez isso comigo. O meu padrasto foi, eu tô te ligando e eu tô falando para você que você apertou o meu seio umas 3 vezes e eu nunca dei motivo para isso, eu nunca apareci com alguma roupa, algo assim. Eu tinha você como meu pai. Não importa. Não importa. Isso não vem ao caso. Ele estava lá para te amar e proteger. Isso, Bispo. Foi, Bispo. Ponto. Sim, senhora. Né? Porque foi, você vê que ainda existe isso. Ah, eu fui responsável, eu provoquei. Não. É normal que uma filha se sinta à vontade com o seu papai. Claro, Bispo, sim, senhora. Com o seu papai. Foi, né, Bispo? Então, assim, eu liguei para ele e falei, você apertou meu seio umas 3 vezes, uma vez você me amarrou na cadeira com uma cordinha e você ali ficou apertando o meu peito, então eu quero que você saiba que isso aconteceu, isso me machucou, e porque eu tenho Jesus, eu sou cristã, você está perdoado. E ele falou assim para mim na ligação, faz o que você quer fazer? Você quer fazer alguma coisa?
pode fazer o que você quiser. Ele não foi humilde. Não, bispo, ele não foi humilde. O Quando eu outro, falei- sim. O outro, que Te é o irmão pediu dele. perdão. Isso, bispo, é uma coisa até de família, porque foi o irmão dele, né, bispo? O irmão dele, quando eu liguei, o do irmão foi quando eu era criança. Eu falei, quando eu era criança, você fez isso comigo, você me mostrou sua parte íntima, vinha, me molestava. Quando eu falei com ele, eu falei assim, eu quero que você saiba que isso aconteceu. Isso aconteceu e você está ouvindo isso da minha boca. Quando eu falei para ele, bispo, ele falou assim, olha, me perdoa se eu te magoei, se eu te chateei, eu te peço perdão. Hoje eu sou casado, eu tenho uma família, eu tenho um filho. E eu te peço perdão por isso. Eu falei, porque eu tenho Jesus, você está perdoado, mas nunca mais na sua vida faça isso com ninguém, porque isso pode destruir a vida de uma pessoa. Se ela não conhecer Jesus, ela vive uma vida condenada. Só Jesus pode curar e restaurar. Só né? Jesus, bispa. Só Jesus pode Você curar e deixou isso restaurar. tudo para trás. Deixei, bispo. Ficou lá atrás. Você perdoou. Perdoei, bispo. Perdoei os dois. E a partir daí você disse que muita coisa desbloqueou. Desbloqueou, Você bispo. foi destravada. Sim, senhora bispo. Foi uma libertação. Foi uma libertação. E isso, assim, abrindo aqui até mesmo isso me prejudicou tanto que até mesmo no meu casamento, isso me deixava bloqueada. Então, assim, foi quando eu rompi com isso, quando eu falei, e eu entendi, eu não sou aquele abuso, aqueles 2 abusos que eu sofri, eu não sou aquele abuso. E eu não sou culpada por aquilo. Eu não sou responsável por aquilo. Eles foram os responsáveis. Jesus me curou. Jesus me transformou, me libertou. E quando eu rompi com aquela situação agora eu posso dizer, ela está morta. Ela passou. Ela não está aqui viva mais dentro de mim, escondida. Ela passou, ela está morta, não existe mais. Agora é daqui para frente, bispo. Deus mudou sua história, Iana? Completamente, bispo. Deus escreveu uma história linda para mim. Era impossível você viver o que vive hoje? Impossível, bispa. Era impossível. Eu sempre cresci ouvindo assim, menina, você não sabe fazer nada direito, você não faz nada. Você, assim, para ir no portão ali, você não serve nem para ficar ali no portão, para fazer nada. Eu não fazia nada, bispo. Você ouvia muito que você não era capaz de nada? Não era capaz de nada. Eu ouvia muito, muito, muito. Desde criança até eu vim para a igreja. Eu ouvi sempre isso. Você não é capaz, você não consegue. A minha mãe mesmo, eu me recordo muito. Você acreditou nisso? Acreditei nisso. Você por muito tempo acreditou que você não era capaz? Não, bispo, por muito tempo acreditei que eu não era capaz. Que eu não era capaz de nada, de conseguir nada. Que eu não merecia nada. Até mesmo por conta desses 2 abusos, eu me senti tão culpada que tudo que acontecia de bom na minha vida, eu não mereço. Eu não mereço isso. A culpa te acompanhou por anos? Por anos, bispo. A culpa, aquele peso, aquela vergonha me acompanhou por muitos anos. Muitos anos. E hoje eu vivo uma vida completamente diferente. Deus, assim, me pegou, me escolheu, me tirou. E hoje eu posso dizer isso, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não para mim, é porque Ele sabe. Eu posso dizer que assim como fala sobre José, que eu até ouvi a Mariana falando um dia, que eu sou príncipe entre os meus irmãos. Hoje a minha vida é uma vida tão abençoada, é uma vida tão diferente, é uma vida assim maravilhosa, bispa, que eu não teria a oportunidade, se eu estivesse lá, eu não teria, com aquela mentalidade, eu não teria a oportunidade de viver a vida que eu vivo hoje. Mas com a mente de Cristo, sim. Com a mente de Cristo, sim, bispa. E Ele faz tudo se renova na minha vida a cada amanhecer. Ele faz coisas novas todos os dias na minha vida. E eu gosto muito desse versículo que fala, né, em Jeremias 29:11, que fala que eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sim, senhora bispo, eu confio nesse versículo. Eu acreditei. Sua vida foi restaurada. E minha vida foi restaurada, graças a Deus. É isso aí. Vocês perdoaram, reconstruíram, estão fundamentadas em Deus. E se vocês venceram, qualquer pessoa pode vencer. Com certeza. Sim, com certeza. Com Cristo é possível. Possível.
O que você diria? Uma frase para alguém que está nos acompanhando agora. Que o Senhor pega o que era para ser destruição e transforma em alegria, transforma em bênção. Ele cura para nos fazer curar. Ele não só transforma, ele transfunda. Transfunda. Uma história nova. É uma transfundação. É uma transfundação, não é só uma transformação, é uma transfundação. Realmente. Maravilhoso. Você, Jéssica, o que você diria para essa pessoa? Deixe o passado, deixe Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Deixe o passado. Jesus, ele entra e ele resolve tudo, ele muda tudo, ele transforma tudo. Ele é o nosso melhor protetor. É ele que nos protege, é ele que nos defende. Jesus. Nos ajuda a caminhar. É Jesus. E Ana? Deus transforma a maldição em bênção e Ele não desperdiça nada. Até esses fracassos, essas vergonhas, essas humilhações, podem Ele ser pega, usadas. podem ser usadas Pra assim, ajudar. assim como estão estão sendo usadas para ajudar. Então, assim, que essa pessoa que está ouvindo, se ela passou por isso e tem isso guardado, tem isso vivo, se levante. Levante firme no Senhor, porque na palavra diz, né, que o Senhor é quem pega na nossa mão, nos sustenta e nos ajuda a caminhar. Então que essa pessoa se levante, pegue na mão de Jesus agora, enfrente tudo isso, porque ela vai ser completamente restaurada, em nome de Jesus. É isso aí. Jesus é um levantador de vidas. Eu não sei o que você vive, mas eu tenho absoluta certeza que você pode se levantar agora e sofrer uma transfundação em Jesus Cristo. Nós vamos orar por você, porque eu sei que é possível com Cristo. Ó meu Deus, eu quero agradecer muito por todas essas transformações, essas transfundações, e eu oro por cada pessoa que está conosco agora. E que essas pessoas sejam tocadas profundamente. Espírito Santo toca os corações, cura, levanta, que essa pessoa creia que é possível recomeçar. O Senhor é um Deus que levanta vidas, que transforma, que cura completamente o destino de uma pessoa. Eu abençoo lares, famílias, peço conforto, cura agora para os corações. Onde o som da minha voz estiver chegando, que vidas estejam recebendo uma unção de cura, que a alma esteja sendo completamente curada e restaurada para a glória do teu nome. Agradeço por tudo, nós te amamos, amém, amém, amém. Graças a Deus, foi um prazer estar aqui. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela coragem de abrir o coração, contar das curas, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo curadas agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Creia em cura, nós amamos você, é um prazer servir sempre, pode contar com a gente. Deus te abençoe demais.